A investigação sobre o escândalo das joias teve novidade essa semana. Celulares foram apreendidos, quebras de sigilo bancário autorizadas e a defesa do tenente-coronel Mauro Cid anunciou que o ex-assessor de Jair Bolsonaro pode confessar que agiu a mando do ex-presidente. A Polícia Federal quer saber quem mandou vender as joias nos Estados Unidos e quem recebeu o dinheiro. O Fantástico acompanhou o trabalho dos peritos que analisaram as peças. É dentro do complexo da Polícia Federal, em Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística, que os presentes estão sendo analisados. Pelo menos 4 laboratórios estão envolvidos na perícia. O primeiro conjunto analisado foi a caixa de joias femininas, que deu origem à investigação. Elas foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, na bagagem de um integrante da equipe do Ministério das Minas e Energia, na volta de uma viagem à Arábia Saudita. Ele trazia também uma escultura de cavalo que se quebrou. O cavalo foi periciado num tomógrafo. A tomografia foi utilizada para verificar se tinha algum objeto escondido no interior do material, também para verificar possíveis padrões de metais, de algum material diferente ali para a gente poder estimar o valor. Não tinha nada dentro dele, né? Não tinha. Feito de liga metálica, o cavalo tem inscrições em árabe folhadas a ouro. Foi feito numa loja de presentes da Itália. Já o conjunto de joias femininas que seriam destinadas à então primeira-dama Michele Bolsonaro parecem passar longe disso. Aqui, tudo que brilha é diamante. A gente segue uma metodologia bem rigorosa, mas a gente usou diversos equipamentos, tanto para analisar a liga metálica, para saber se é ouro realmente, e também para medir os diamantes, identificar os diamantes e conseguir classificá-los. A classificação segue um padrão internacional que avalia a claridade, cor, peso e lapidação, o corte do diamante que dá forma à pedra. Há diamantes de tamanhos diferentes, em forma de baguete, de coração, redondos e gotas. Cada diamante ele é único, então a gente teve que tratar eles de forma única. São diamantes de muito boa qualidade. Nossa, são excelente qualidade. No caso dessas joias, não é só a qualidade dos diamantes que conta, é também a quantidade. Não são dezenas nem centenas, são milhares de diamantes. Só no conjunto que tem esse colar aí, a perícia identificou 3.161 diamantes. E cada um foi avaliado individualmente. Gema por gema. A gente teve que medir todos para descobrir o seu quilate, né, que é o peso desse diamante, e daí classificar cada um, porque dependendo do quilate dele, muda muito o preço. A marca de uma tradicional joalheria de altíssimo luxo também acrescenta valor às peças, ainda mais sendo exclusivas. Elas não são joias comerciais. Até onde eu sei, não estão no catálogo da empresa. São exclusivas. Valor estimado, R$ 4.150.584. E tem mais na caixa de joias. Um relógio, todo de diamantes, da pulseira até o mostrador. Foi avaliado em R$ 1 milhão. Os outros kits são masculinos. Um de ouro branco, outro de ouro rosé. Tem caneta, abotoaduras, anel, rosário islâmico e relógio. O relógio mais caro é o rosé, da marca Chopard. Foram produzidos somente 25 unidades daquele relógio. E isso aumenta o valor dele? Com certeza. Custa R$ 695 mil. Foi recebido em outubro de 2021, durante viagem do então ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, à Arábia Saudita. As peças masculinas também têm diamantes. Na caneta de ouro branco, são pequenininhos, mas como são 1.120, ela custa R$ 100 mil. Na quinta-feira, acompanhamos a última etapa da análise do relógio Rolex, que faz parte do kit ouro branco. Luneta com 184 diamantes. No mostrador de madrepérola, as pedras substituem os números. Relógios de alta precisão têm pedras preciosas, nesse caso rubis,
até no mecanismo interno, porque pedras não enferrujam. Há uma série de camadas de segurança gravadas no relógio, de números a símbolos, para comprovar a autenticidade. Esse relógio é um relógio feito sob encomenda, de uma série especial, e ele tinha um calibre, um mecanismo especial para ele. Nesse caso, foi muito fácil a gente identificar o relógio. O relógio é a estrela do kit, entregue ao então presidente Jair Bolsonaro em viagem à Arábia Saudita em 2019. Antes de serem reunidos aqui na Polícia Federal, os kits haviam sido desmembrados. Em 2022, foram levados em voo oficial para os Estados Unidos. Na Pensilvânia, o coronel Mauro Cid vendeu o relógio Rolex e outro, da marca Patek Philippe, de origem ainda incerta. As joias e o relógio Chopard foram para uma casa de leilões em Nova York, onde foram resgatados em março deste ano pelo grupo do coronel Cid e entregues ao Tribunal de Contas da União. Quem foi atrás de recomprar os relógios foi o advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef. Wassef ficou conhecido no país inteiro por ter escondido em seu sítio no interior de São Paulo o ex-braço direito de Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Mas Wassef só conseguiu comprar o Rolex, o outro continua desaparecido. Na quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu 4 celulares que estavam com o Wassef. A apreensão foi feita quando ele jantava numa churrascaria, num shopping de São Paulo. 2 celulares estavam no carro do advogado. Um carro sem placas, estacionado na vaga para pessoas com deficiência do shopping. Um dos celulares era só para conversar com Bolsonaro. No carro, a polícia encontrou um pente para carregar pistola, mas não a arma. Wassef tem registro de atirador esportivo e porte de arma. Segundo a polícia, tem 32, entre elas 12 fuzis. O Tribunal de Contas da União decidiu, em 2016, que os presentes devem ser registrados no acervo da presidência e incorporados ao patrimônio cultural brasileiro. Apenas itens de baixo valor ou com prazo de validade, como bonés, camisetas e alimentos, podem ser incorporados ao patrimônio privado dos presidentes. Por causa dessa decisão, os ex-presidentes Dilma e Lula transferiram os presentes que tinham no acervo pessoal para o da presidência. Em 2018, uma portaria publicada durante o governo de Michel Temer definiu que joias deveriam ser classificadas como itens pessoais. Mas, em 2021, o próprio Jair Bolsonaro revogou essa decisão. Na sexta-feira, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre as joias que os aliados dele venderam ou tentaram vender no exterior. Na PF tem lá um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, em Nova York, e seria dado $25 mil para o senhor. Eu não recebi nada. O senhor não recebeu nada. O senhor mandou o Mauro Cid vender as joias? Olha, ele como está na matéria da Folha, tem autonomia. Não vou mandar ninguém vender nada. Então ele agiu por conta própria. Joias é tido como personalíssimo, ou seja, pertence ao presidente. Até 2021. Até 2021. A partir de 22, não está definido o que é personalíssimo. Não está definido. Não quer dizer que seja ou não seja. Um relógio, por exemplo. Mas não está definido. Aí a avaliação fica para a justiça. Fica no ar. Em dúvida, tem que beneficiar um lado. Certo? No sábado, o advogado do coronel Mauro Cid disse ao Fantástico que o então ajudante de ordens não sabia que estava fazendo algo ilegal ao vender as joias. Eu acho que é um desconhecimento das regras normais, né? Claro que, principalmente para vender no exterior, né? É uma coisa diferente. Mas a simplicidade operacional local, não. Então, vende isso aí, apuramos dinheiro. Então, vamos fazer. O presidente disse para ele, vai lá e vende esse relógio? Não foi essa expressão dele. Como é que ele disse? Dá um jeito nesse negócio aí. O relógio Rolex, o de 184 diamantes, foi vendido junto com o Patek Philippe, que está desaparecido, por $68 mil. Só o Rolex foi avaliado pela Polícia Federal em $75 mil. O dinheiro foi depositado na conta do pai do coronel, o general da reserva Mauro Lourena Cid,
lá nos Estados Unidos e enviado em parcelas para o Brasil. O Cid realmente vendeu esse relógio e colocou o dinheiro, trouxe o dinheiro, mandou o dinheiro parceladamente. E esse dinheiro, conforme chegava aqui no Brasil, como é que era distribuído, para quem era entregue? Ele retirou esse dinheiro, não sei se ele retirou tudo, se ele retirou cada vez que chegava, como fazia, retirou o dinheiro e destinou a quem de direito, que era a família presidencial, ele era o presidente, uma primeira-dama, parece que foi para o presidente. E o seu cliente está disposto a contar isso para a polícia ou já o fez? Ele não falou com ninguém, falará quando eu agendar alguma coisa. Então, evidentemente que ele precisa ser assegurado. É uma coisa perigosa, ele sabe, tem consciência, é difícil, é complexo, a senhora sabe também, né? Toda a preocupação que você tem é com a família. Isso o senhor se refere a perigo físico para ele e para a família dele? É cautela, segurança, você precisa se preocupar com isso. Ninguém é ingênuo de achar que as coisas não são. Tem risco, tem fanatismo, tem um monte de gente, enfim. É perigoso, claro que é perigoso. Em acordo internacional, o FBI vai ajudar a investigar as contas e a movimentação dos envolvidos no caso das joias nos Estados Unidos. Novas informações podem aparecer também nos celulares e computadores apreendidos e nas contas bancárias que tiveram o sigilo quebrado por ordem da Justiça, entre elas as de Jair e Michele Bolsonaro. Essas análises ainda não estão prontas. Mas uma fonte da Polícia Federal confirmou ao Fantástico que no celular de Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou mensagens do coronel com Bolsonaro que indicam que o ex-presidente sabia das tentativas de Cid de vender e depois resgatar as joias. A mesma fonte diz que a Polícia Federal está identificando outros presentes de alto valor dados pela Arábia Saudita. De Mauro Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, não quis se manifestar. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que vai assumir também a defesa de Michele Bolsonaro e que não vai se pronunciar por enquanto sobre a ex-primeira-dama. Os advogados do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, declararam que todos os esclarecimentos já foram prestados aos fiscais da Receita Federal em Guarulhos. Nós tentamos contato com Frederico Wassef, mas não tivemos retorno.